Imagine que no meio de uma guerra, cada piloto que você enviasse ao combate tivesse menos de 5 minutos de vida. Se cada missão fosse uma sentença e cada decolagem uma despedida. Era esse o cenário em 1942, no coração da Guerra do Pacífico. O Japão reinava absoluto nos céus. Seu caça, o Mitsubishi Zero, rápido, ágil e implacável, transformava os céus de combate em uma verdadeira execução. Cada missão terminava em derrota. Pilotos morriam antes mesmo de ver o inimigo. Era um massacre. Com porta-aviões americanos sendo alvos indefesos e nenhuma aeronave à altura para enfrentar o Zero. A cada missão perdida ficava mais claro: sem uma resposta, o Pacífico estaria condenado e talvez a guerra inteira. Mas longe das linhas de frente, algo estava acontecendo. Nos hangares e escritórios da Grumman, engenheiros e pilotos veteranos trabalhavam em silêncio, reunindo cada lição aprendida com sangue, criando o que seria não apenas um novo caça, mas uma promessa real de que eles virariam o jogo. Forjado pelo desespero, essa aeronave que não nasceu para perder, mas sim para sobreviver, para caçar, para vencer e, acima de tudo, trazer seus pilotos de volta para casa. Esse era o F-6F Hellcat. Inspirados nas lições amargas de quem voltou do fronte, equipado com o motor mais potente já instalado em um caça naval e projetado para pousar e decolar incansavelmente de porta-aviões, ele prometia devolver aos pilotos algo que havia se perdido: a chance de voltar vivos. O contra-ataque começou em 43, mas seu impacto ecoaria até o fim da guerra, e em menos de 2 anos, o Hellcat derrubaria mais inimigos do que qualquer outro caça naval da história. Essa é a história da arma que transformou a Marinha dos Estados Unidos de presa em predador e virou o jogo da guerra aérea mais brutal do século XX. F-6F Hellcat, quase à prova de balas. Capítulo 1. Em 1941, os céus do Pacífico pertenciam ao Japão. Com o rugido afiado de seus motores radiais, os caças Mitsubishi A6M Zero cortavam o ar com graça e letalidade. Nas mãos experientes dos pilotos japoneses, o Zero era mais do que uma máquina, era um predador. Em Pearl Harbor, eles desceram como sombras mortais, e em menos de 2 horas, navios estavam afundados, hangares estavam em ruínas e mais de 2.000 americanos perdiam suas vidas. Mas Pearl Harbor foi apenas o começo. Horas depois, os Zeros retornaram, só que dessa vez sobre as Filipinas. Apesar de projetado para operações navais, o A6M ostentava um alcance que lhe permitia atacar quase qualquer base americana no Pacífico. Ele não apenas superava os aviões americanos, ele os destruía sem aviso, sem piedade. As formações de P-40 Warhawks e P-17 Flying Fortress eram despedaçados antes mesmo de qualquer reação. À distância, as rajadas dos canhões de 20mm faziam chover metal e fogo. Os pilotos americanos raramente viam de onde vinham os tiros. Quando percebiam, era tarde demais. A guerra aérea não era uma guerra, era um massacre naquele ponto. Até maio de 42, as Filipinas haviam caído. Um oficial japonês, anos depois, resumiria tudo com clareza fria: foram nossos caça-zero que impulsionaram a vitória. Eles eram os pistões de uma locomotiva imparável. Naquela época, os americanos já sabiam: nenhum caça da frota era capaz de reverter o jogo. Enquanto seus aviadores lutavam com valentia e morriam em aviões obsoletos, engenheiros nos hangares da costa leste sabiam que o tempo estava acabando. Eles não precisavam de um milagre ou mágica, mas sim de algo que igualasse as batalhas. E naquela altura precisavam de um monstro com asas. Mesmo antes da primeira bomba cair em Pearl Harbor, o comando da Marinha dos Estados Unidos já temia o pior. Observando a escalada militar alemã e japonesa, eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, seus porta-aviões estariam na linha de frente de uma guerra diferente de qualquer outra, uma guerra aérea sobre oceanos infinitos. Naquele momento, o principal caça embarcado da Marinha era o Brewster F-2A Buffalo, um monoplano com velocidade máxima de 515 km e armamento modesto. Em papel, funcionava. No campo de batalha, seria engolido vivo. Logo após os ataques de dezembro de 41, ficou claro: os Zeros não eram apenas melhores,
eles eram imparáveis. Na prática, em mãos de pilotos disciplinados e treinados em táticas de combate agressivo, o caça japonês alcançava uma taxa de vitória de 12-1. Para cada 0 abatido, uma dúzia de aviões americanos caía. Frente a isso, a urgência se tornou ordem. A Grumman, uma das principais fornecedoras da Marinha, foi pressionada a abandonar as melhorias incrementais. Os engenheiros precisavam criar um novo caça, do zero para o zero. Algo capaz de voar longe, resistir ao fogo, pousar em porta-aviões em meio à tempestade e ainda assim dominar os céus. Enquanto isso, no Pacífico, pilotos como o tenente-comandante John Tatt improvisavam. Ele passava madrugadas empurrando fósforos sobre a mesa, simulando formações aéreas e inventando táticas que pudessem equilibrar o jogo, mesmo com aeronaves inferiores. Foi assim que nasceu a famosa Tatt Wave, um padrão cruzado entre 2 caças que criavam uma armadilha mortal. Em junho de 42, durante a Batalha de Midway, Tatt testou sua teoria. Quando um Zero perseguia seu ala, ele ordenou a manobra. Os 2 Wildcats cruzaram rotas. O Zero, distraído com a pressa, não viu o tiro vindo de lado. Foi abatido no ato. A tática funcionava, mas era paliativa. Os pilotos precisavam de um novo tipo de avião. Enquanto isso, engenheiros na Grumman ouviam e desenhavam em suas pranchetas algo mais rápido, forte e feroz. Porém, força bruta era apenas uma parte da equação. A Grumman trouxe o projeto a pilotos veteranos do Pacífico, homens que haviam olhado nos olhos do Zero e voltado para contar. Eles não pediram o caça mais rápido do mundo, pediram o mais confiável, o mais fácil de se reparar, o mais aterrissável sob pressão. Eles queriam um avião que pudesse pousar em um convés instável sob chuva e tiros, que resistisse a explosões, que voltasse para casa com buracos na fuselagem e ainda assim voasse. O projeto ganhou o nome de XF6F-1, ainda um protótipo, mas já ambicioso. Os primeiros desenhos partiram da base do F-4F Wildcat, mas não havia dúvidas, o novo avião teria que superar o antecessor em tudo: velocidade, alcance, robustez e capacidade ofensiva. A Grumman escolheu um motor lendário, o Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, um radial de 18 cilindros arrefecido a ar, que equiparia diversos ícones da guerra, mas o Hellcat exigia algo a mais. Na sua versão mais avançada, o F6F5, o motor foi elevado ao modelo R2800-10W, gerando impressionantes 2.200 cavalos com injeção de água e pura força bruta. O resultado? Uma velocidade máxima de 391 milhas por hora. O editor está convertendo aí tudo na tela. Um teto operacional de 37.300 pés e um alcance de combate de 945 milhas náuticas. O Hellcat podia voar longe, voar alto e, acima de tudo, ficar onde era mais perigoso, sobre o alvo. O primeiro voo do protótipo ocorreu em 26 de junho de 42, apenas 7 meses após o ataque a Pearl Harbor, um feito técnico notável que, sem dúvidas, mudou tudo. O design aerodinâmico e a alta confiabilidade dos sistemas impressionaram os engenheiros da Marinha, e em tempo recorde, o Hellcat estava pronto para a produção em massa. Seu armamento padrão era igualmente brutal: 6 metralhadoras Browning M2 calibre .50, distribuídos em pares nas asas, cada uma com 400 tiros. Isso permitia rajadas concentradas que literalmente rasgavam aeronaves inimigas em segundos. Mas isso era só o começo. Variantes especiais do Hellcat incorporaram 2 canhões AN-M2 de 20 mm, combinados com 4 metralhadoras, aumentando o poder de fogo em combates a curta distância. Além disso, o F6F5 podia carregar um impressionante arsenal de armamento ar-terra: 6 foguetes HVAR de 5 polegadas, 2 foguetes Tiny Tim de 11,75 polegadas, até 4.000 libras de bombas ou torpedos em suporte sob a asa e fuselagem. Mesmo com todo esse poder, o Hellcat era resistente e facilmente reparável em campo. Sua estrutura foi projetada para absorver danos pesados e continuar voando, e seu cockpit elevado oferecia excelente visibilidade, essencial para pousos em porta-aviões e combates de alta rotação. Era uma plataforma de superioridade aérea embarcada. Enquanto o Japão confiava na sua manobrabilidade e velocidade,
Os Estados Unidos agora tinham um caça que podia igualar qualquer Zero e superá-lo em alcance, resistência e potência. Com tudo isso a bordo, o F-6F Hellcat cruzava a linha entre esperança e realidade, carregando a possibilidade de se tornar uma lenda. Capítulo 2. Em setembro de 1943, o Hellcat deixou de ser um experimento promissor e passou a vestir as cores da guerra. No convés do USS Independence, 2 caças recém-saídos da linha de produção foram preparados para sua missão inaugural. Os pilotos Tenente Dick Loest e Alferes Lindquist decolaram rumo ao seu primeiro alvo, o imenso hidroavião japonês Kawanishi H-8K Emily, usado para patrulhas de longo alcance. Os Hellcats se lançaram do convés como projéteis, propulsionados pelo rugido agressivo do Double Wasp. Em segundos estavam cortando o céu acima do Pacífico. Eles encontraram a Emily pairando baixo sobre o mar, pesado e lento. Com precisão cirúrgica, Lindquist e Loesch dispararam suas metralhadoras. O avião japonês se incendiou em pleno voo e colapsou em chamas. Os 2 pilotos retornaram à base ilesos. Foi a primeira vitória do Hellcat, rápida, limpa e absoluta. Mas a verdadeira prova viria 2 meses depois, quando os F-6Fs foram convocados para participar da ofensiva sobre as ilhas Gilbert, em Tarawa. Desta vez, o inimigo não era um alvo isolado, mas sim dezenas de Zeros, tripulados por veteranos japoneses, defendendo posições estratégicas com ferocidade. No entanto, os japoneses logo perceberam que não estariam enfrentando os Wildcats. As metralhadoras tipo 97 dos Zeros, antes letais, não conseguiam sequer penetrar a blindagem frontal dos Hellcats. Enquanto isso, os pontos .50 americanos rasgavam o ar em rajadas implacáveis, derrubando os adversários com facilidade. Pilotos americanos inexperientes, alguns com menos de 100 horas de voo, começaram a obter vitórias que, meses antes, pareciam impossíveis. Naquele dia, 30 Zeros foram abatidos e apenas um Hellcat foi perdido, um impacto imediato. O F-6F foi reconhecido como o novo pilar da aviação embarcada americana. Ele substituiu o Wildcat como caça-padrão da Marinha e dos fuzileiros navais, sendo embarcado em porta-aviões leves e pesados em todo o Pacífico dali em diante. O sucesso não ficou restrito aos Estados Unidos. Mais de 12.000 unidades foram produzidas e centenas foram enviadas à Royal Navy, onde os britânicos utilizaram nos céus da Noruega e do Mediterrâneo, enfrentando o que restava da Luftwaffe com igual eficácia. Depois da missão, havia mais buracos no avião do que partes sólidas, mas ele ainda voava, relatou um piloto britânico. O Hellcat era uma muralha alada, uma resposta prática ao caos. Ele não voava com tanta agilidade como outros, mas voava tanto quanto fosse necessário, tão longe quanto fosse preciso e voltava. A busca estava completa. Os Estados Unidos finalmente tinham um caça que resistia, vencia e sobrevivia. Com o Hellcat tomando os céus do Pacífico, a superioridade aérea americana parecia consolidada, mas guerras não são vencidas apenas com estatísticas. E o Japão estava longe de desistir. Nos hangares da Força Aérea Imperial, uma nova arma começava a tomar forma, nascida de um fracasso e transformada em uma ameaça. Era o Kawanishi N-1K Shinden, apelidado de George pelos aliados. Originalmente concebido como um hidroavião, foi redesenhado como um caça terrestre e superou todas as expectativas. Com motores potentes, blindagem reforçada e um truque inédito, flaps de combate automáticos ativos por um sistema de mercúrio. Eles se abriam sozinhos durante curvas fechadas, oferecendo manobrabilidade superior em dogfights, mesmo contra os Hellcats. Era o tipo de vantagem que decidia segundos e matava. O Shinden não era apenas veloz, era resistente. Pilotos americanos relatavam rajadas inteiras de .50 ricocheteando contra a fuselagem japonesa sem causar danos visíveis. Pela primeira vez desde Tarawa, o medo retornava aos pilotos americanos. O perigo cresceu quando os caças foram entregues ao 343º Kukotai, unidade de elite liderado pelo lendário Minoru Genda, o cérebro por trás do ataque a Pearl Harbor. Em suas mãos, o N-1K virou arma de precisão. Em uma missão sobre o Japão, um esquadrão de Shindens enfrentou 300 aviões americanos
incluindo Hellcats, Corsairs e bombardeiros Avenger. Em vez de recuar, os japoneses atacaram de frente, cortaram as formações como lâminas, derrubando Hellcats com agressividade inédita. Em certas operações, até 4 Hellcats foram abatidos por um único Shinden, sem baixas japonesas. Era uma nova realidade. A vantagem tecnológica americana estava ameaçada, mas por trás dessas vitórias havia uma fragilidade oculta. O motor Romari, que alimentava o N1K, era temperamental, sujeito a falhas e extremamente difícil de se fabricar. Com fábricas sendo bombardeados dia e noite em uma cadeia logística em colapso, o Japão conseguia produzir apenas cerca de 1.500 unidades, muitas com defeitos ou sabotados durante a montagem. Enquanto isso, a Grumman produzia Hellcats em escala industrial, 24 horas por dia. A relação era brutal, 10 Hellcats para cada um Shinden. E nos combates em grande altitude, especialmente contra os B-29 Super Fortress, o N1K falhava. Seu motor não tinha fôlego, subia lentamente, pesado. Quando chegava ao inimigo, o estrago já estava feito. O Shinden podia ganhar batalhas, mas não ganharia a guerra. Ainda assim, o recado estava dado. O Japão também aprendera com o Hellcat. Evoluía, experimentava, resistia. E no fundo do Pacífico, os pilotos sabiam, a guerra aérea estava longe de terminar. Se o Shinden ameaçava a superioridade aérea americana, a resposta veio com a fúria de 1000 motores. Em junho de 44, no coração do Pacífico, a guerra atingiu um ponto de ruptura, a Batalha do Mar das Filipinas. Era a maior concentração de porta-aviões e aeronaves que o mundo já vira. De um lado, mais de 20 porta-aviões americanos lançando cerca de 1.300 aeronaves, a maioria dela Hellcats. Do outro, o Japão com tudo que ainda podia reunir, incluindo veteranos em zeros e pilotos novatos em busca de glória. A bordo de um Hellcat, o tenente Alexander Vakrsky notou o problema logo após decolar. Seu supercompressor falhou. Estava voando com potência limitada, um avião manco. Mas Alexander não hesitou. Ao invés de retornar, mergulhou sobre um esquadrão japonês com 6 bombardeiros Jude vindo em sua direção. Do alto, ele se lançou como um raio. Demorei menos de 5 segundos em cada alvo. Eles simplesmente explodiam. Em 8 minutos, derrubou 6 bombardeiros sozinho com um Hellcat incompleto. Enquanto isso, nos céus ao redor, o que parecia uma batalha virou um massacre. Hellcats caçavam zeros com precisão quase matemática. As metralhadoras .50 rasgavam metal e carne no ar. Ao final do dia, o Japão perdeu mais de 500 aviões, 90% de sua força embarcada. Era o colapso da aviação naval japonesa. Sem pilotos experientes, sem reposição viável, o Japão perdia sua capacidade ofensiva aérea para sempre. Do outro lado, os Hellcats voltaram quase intactos. As perdas americanas foram mínimas, menos de 2 dúzias de caças. A diferença entre as forças era tão gritante que os pilotos apelidaram o episódio de O Grande Tiro ao Pato das Marianas, referência à caçada aos patos típicas da época. Com os céus dominados, a guerra passava a outro estágio. O Hellcat agora voava com confiança absoluta. Era escolta de bombardeiros, guarda-costas de porta-aviões, caçador noturno e lançador de foguetes contra posições terrestres. O domínio era total. O Japão, em desespero, recorreria em breve a táticas desesperadas. Mas por ora, no verão de 44, o Pacífico era azul, um azul escuro, denso, protegido. O grande cobertor azul dos Hellcats, como diziam os pilotos. E por baixo dele navegavam os navios americanos confiantes de que, com os Hellcats nos céus, estavam protegidos de tudo. O domínio do avião estava consolidado. A cada ilha conquistada, a cada pista tomada, o avanço americano se acelerava. Mas o Japão, cercado e encurralado, ainda não havia feito sua jogada final. Ela viria com um novo tipo de terror, os kamikazes. Com perdas acumuladas e sem pilotos veteranos para manter a guerra aérea, o alto comando japonês escolheu a única arma que ainda possuía, a vontade de morrer. Assim nasceram as unidades de ataque especial, formados por jovens treinados não para lutar, mas para colidir seus aviões contra alvos americanos. Em outubro de 44, no auge da Batalha do Golfo de Leyte, os céus do Pacífico voltaram a se tornar um campo de batalha caótico. O Japão lançou mais de 2.000 homens e quase toda a sua frota restante em uma tentativa desesperada de impedir o desembarque aliado nas Filipinas.
e junto vieram as primeiras ondas de kamikazes. O USS St. Louis foi o primeiro navio americano da história a ser afundado por um ataque suicida. Um caça japonês mergulhou em seu convés com precisão brutal. A explosão resultante incendiou aeronaves estacionadas, detonou munições e, em questão de minutos, o pequeno porta-aviões afundou. Outros seguiram. O USS Santee, USS Suwannee e o USS San Jacinto foram atingidos. A bordo, o horror se espalhava em forma de chamas, estilhaços e vidas perdidas. Mas mesmo no auge do caos, os Hellcats responderam. Esquadrões completos decolaram em sequência, usando o convés parcial, fumaça espessa e pistas danificadas. Não havia tempo para manobras completas, bastava levantar voo e engajar. O F-6F Hellcat era o caça ideal para essa nova missão. Com velocidade adequada para interceptações rápidas e armas letais para derrubar alvos frágeis, os pilotos sabiam que cada decolagem podia salvar dezenas ou custar tudo. O combate agora acontecia em baixas altitudes, em segundos críticos. Muitas vezes os kamikazes voavam rente às ondas, desaparecendo dos radares e surgindo a poucos metros dos navios. Só os olhos humanos e mira dos Hellcats podiam pará-los. Em um desses confrontos, o tenente Don McPherson foi enviado para eliminar uma pista aérea improvisada, usada para lançar kamikazes. Durante o ataque, destruiu o alvo com foguetes. Ao retornar, avistou 3 bombardeiros voando rente ao mar, tentando escapar. Ele os perseguiu, derrubou 2, mas ao se aproximar do terceiro, uma salva de flank antiaéreo do solo explodiu ao seu redor. Mesmo danificado, ele retornou à base. Era uma vitória entre milhares que não entrariam nos livros. Entre outubro de 44 e agosto de 45, cerca de 3.800 kamikazes foram lançados contra a frota americana. Destes, quase 300 navios foram atingidos e 34 afundaram. No entanto, sem o Hellcat, esse número teria sido muito maior. Estima-se que os F-6F e os navios de defesa tenham interceptado mais da metade de todos os kamikazes lançados. A Marinha Americana resistiu não apenas com aço, mas com asas. Ao final da guerra, o Hellcat já havia participado de 66 mil missões de combate, abateu 5.200 aeronaves inimigas e perdido apenas 270 em dogfights, uma taxa de vitória de quase 19-1. Mas o que esses números não revelam é que o Hellcat realmente representava naquele ponto a vitória construída com suor, perdas e persistência técnica. Ele havia começado como uma promessa nas pranchetas da Grumman, agora era a asa final sobre o Japão, a sombra protetora sobre cada convés americano, o retorno triunfante de uma força aérea que havia sangrado nas Filipinas em 42 e voltava para vencê-la em 45. Quando o último torpedo foi lançado e o silêncio caiu sobre o Pacífico, os Hellcats começaram a voltar, mas o mundo para o qual retornavam já era outro. Em agosto de 45, com o Japão rendido, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. O Hellcat, que nascera no caos, agora voava sobre um mundo em reconstrução. Sua função de combate estava cumprida e, de fato, trouxe seus pilotos de volta para casa. Com mais de 12.200 unidades produzidas, o Hellcat se tornara o caça naval mais letal da história americana. Sozinho, foi responsável por 75% das vitórias aéreas da Marinha dos Estados Unidos durante toda a guerra. Era mais do que um avião, era uma promessa cumprida. A promessa de que, quando portões do inferno se abriram em Pearl Harbor, alguém voltaria para fechá-los. Mas o tempo não perdoa nem os maiores heróis. Com o fim da guerra, o avanço da tecnologia de propulsão a jato começou a varrer do céu os últimos grandes guerreiros a pistão. A Grumman preparava o F-8F Bearcat e logo depois, caças a jato como F-9F Panther assumiriam o protagonismo. O Hellcat, tão dominante até então, tornava-se obsoleto. Ainda assim, seu legado não desapareceu. Durante a Guerra da Coreia, alguns Hellcats foram convertidos em drones, sim, de ataque controlados remotamente, uma das primeiras iniciativas de armamento aéreo não tripulado da história. Equipados com câmeras e sensores, eram guiados até alvos inimigos, bunkers, fortificações
e sacrificados em missões suicidas sem pilotos, como um estranho eco tecnológico dos kamikazes que haviam enfrentado anos antes. Outros foram usados como plataformas de teste para armamento nuclear. Em 46, durante a Operação Crossroads, Hellcats não tripulados foram lançados diretamente nas nuvens radioativas dos testes nucleares em Bikini Atoll, levando sensores e câmeras para estudar os efeitos da bomba sobre aeronaves. Eles não retornaram, mas enviaram dados que ajudariam a definir a estratégia militar da nova era atômica. E enquanto isso, nos hangares, museus, alguns Hellcats foram salvos da sucata. Restaurados, repintados, suas asas novamente se abriram, agora em shows aéreos, voando em memória daqueles que nunca mais voltaram. Hoje, menos de 20 Hellcats permanecem em condições de voo em todo o mundo. Outros poucos descansam em museus nos Estados Unidos e Reino Unido. Visitantes os observam em silêncio, sem imaginar que ali esta máquina que mudou o curso do Pacífico. O Hellcat não foi o caça mais rápido da guerra, nem o mais ágil, nem o mais bonito, mas talvez tenha sido o mais importante, pois ele chegou no momento mais necessário e crítico no período da guerra, sendo pensado para funcionar todos os dias, em qualquer navio, com qualquer piloto. Ele vencia porque era confiável e era confiável porque silenciosamente mantinha sua promessa: você vai voltar para casa. E essa é a verdadeira medida de um herói. E como todo herói tem seu vilão, o A6M0 foi do Hellcat. Mas sua história também é complexa e cheia de profundidade. Se ajeita aí que eu gostaria de contar o outro lado desses duelos do Pacífico, através do olhar dos japoneses com um avião que virou caixão. Te vejo já, em 5 segundos.